Salve, salve diretoria, um grande abraço a todos os vascaínos e vascaínas aqui do canal Giro Vascaíno. Notícias do Vasco sempre em primeira mão é aqui no Giro Vascaíno e também denúncias. O empresário do Adson detona a diretoria do Vasco em relação à comissão e também sobre a situação da recuperação judicial porque ficou lá para o final da fila. Vamos falar também sobre a questão aí da lesão de novo do GB, que vai ficar aí praticamente mais 3 semanas de fora. Talvez um atacante aí que poderia utilizar em algumas oportunidades, até mesmo no time titular, sabendo que o Verratti existe uma seca de gols. E também sobre a questão da lateral direita. Como o Vasco fica? Paulo Henrique havia sido emprestado, depois teve que voltar após ele estar treinando, iria se concentrar para o jogo histórico que o Volta Redonda teve, vencendo de virada o Atlético Paranaense nesse final de semana, mas mandaram por uma bagunça interna no futebol que acontece dentro do Vasco. E tem a situação do Puma, né? Aparentemente parece que existe aí um acordo aí para as duas partes terminarem o seu vínculo. Vamos lá, galera, vamos lá trazer notícias do Vasco, informação e também a nossa opinião como torcedor, que é para isso. O Vasco, aparentemente aí, e muito precocemente, não fez por merecer, empatou o jogo contra o Grêmio. E ontem, praticamente finalizando a rodada, o Vitória em casa venceu o Bragantino por 1-0. O Vitória que inclusive passou o Vasco. Vitória do próprio Carille, Fábio Carille, que estava treinando o Vasco há um pouco mais de alguns meses atrás. Para você ver que em 3 jogos o Carille deu um jeito no Vitória. Conseguiu um empate fora de casa contra o Botafogo, venceu o Bragantino em casa e perdeu para o Internacional, mas ele estava ali pegando ali o trabalho, não conseguiu trabalhar. Aí eu pergunto para você que está ouvindo aí ou assistindo esse vídeo, a culpa realmente é do Carille ou foi da administração do Vasco na época que o Carille estava aqui dentro do Vasco? Desculpa. Então, essa é a situação. Carille, você vê aí que está fazendo muito bem para o Vitória. E, enfim, o Vitória venceu, o Vasco foi ultrapassado. O Juventude tomou uma goleada do líder do Campeonato Cruzeiro por 4-0, então não vai acontecer de passar. Então o Vasco ficou ali em 16º colocado, o primeiro fora da zona. Só que no meio de semana o Vasco não joga, por conta de ter esse jogo aí do Del Valle amanhã, que já está praticamente eliminado. E o Vasco enfrentaria o Bahia na quarta-feira. Então é mais um jogo que o Vasco não vai ter agora. O Vasco já tem 2 jogos que serão adiados. E o Vasco pode correr um sério risco de entrar na zona do rebaixamento. Caso se Santos e Fortaleza vencem, realmente o Vasco será ultrapassado por essas equipes. E aí a vaca vai pro brejo, porque o próximo jogo do Vasco será contra o Internacional no Beira-Rio. Então, o Vasco terá que se preocupar e o Fernando Diniz terá que fazer esse trabalho aí durante a semana. E muito devido, amanhã eu vou comentar sobre isso, pensando muito bem nessa situação do jogo do meio de semana, da rodada do Brasileiro, eu já colocaria um bom time misto amanhã, porque já não tem chance de vencer por 5-0. Eu sou um torcedor muito realista. Tem torcedores que vão colocar, não tem como, existe essa possibilidade, esquece. O Vasco não consegue fazer mais de 2 gols. Quem dirá fazer 5? Só se a arbitragem ajudar, der 3 expulsões pro Del Valle, entendeu? Achar 3 pênaltis, aí possa ser que faça 5, mas pela essa bolinha que o Vasco vem performando, tá eliminado. Então colocaria aí uns jogadores que não estão jogando para pegar ritmo, pensando exclusivamente agora no Brasileiro e na Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil financeiramente ela é muito boa para o Vasco. Junto com isso, financeiramente, nós vamos falar aí do empresário do Adson, que praticamente aí detonou a situação aí da diretoria. Dentro desse modo, até mesmo pensando sobre essa questão, cara, o empresário do Adson, ele detonou tanto
a diretoria do Vasco, até mesmo sobre a situação da recuperação judicial, tá? O empresário Fábio Melo, tá? Que tem até uma agência aí, Fábio Melo Esportes, que inclusive tem até uma foto aí que tá ventilando ele entre o Adson, o Fábio Melo e o Rony, aquele ex-atacante que jogou no Fluminense, que agora também virou empresário, que é um dos empresários que sempre compra jogos do Vasco para mandar para Brasília. Ele simplesmente denunciou a situação da recuperação judicial, falou que a proposta do Vasco era diluir a comissão ali e o pagamento da transferência do Adson para o Nantes em ter um deságio de 90%, um desconto, vamos falar a realidade, um desconto de 90%, pagar só 10% do valor para o empresário e pagar durante 20 anos praticamente. E aí, muitos torcedores não têm essa visão que eu vou colocar agora, que sinceramente compram algumas narrativas de alguns influenciadores do Vasco que não pesquisam e que não se informam ou não quer dar essa opinião porque preferem passar pano para essa diretoria. Se o Vasco entrou numa recuperação judicial, que é uma pré-falência, para empurrar as dívidas a longo prazo, então o Vasco tem dinheiro. O Vasco tem dinheiro para fazer algumas movimentações de mercado para contratar jogadores. É lógico que o Vasco não tem como fazer loucura, como pagar 6 milhões de reais por mês para o Depay, como, por exemplo, pagar 3 milhões para um jogador. Mas se você for ver, se você for colocar na ponta do lápis, um exemplo. 1,5 milhão que o Vasco gastou durante 2 anos no Payet deve dar em torno de uns 30, 40 milhões de reais. Esse dinheiro, com certeza, você traria um excelente jogador. Você, deixando de pagar Coutinho, que não rende nada dentro de campo, já é alguma coisa. Que você pudesse montar um bom time. Entre outras contratações que foi feita desde o ano passado até agora, como Max Domingues, que nem está no Vasco mais. Jean Davi, que eu soltei um vídeo ontem, que o Jean Davi está recebendo propostas, mas o salário dele é tão alto que o Vasco está com dificuldade de negociá-lo. Tem dessa janela Lucas Oliveira, que já está sendo dispensado. O Lucas Freitas, a gente sabe das suas limitações, mas fez o gol no sábado. Tem o Lloyd, que gosta de fazer o ouvido para a torcida. Não joga porra nenhuma. Não joga porra nenhuma. Ainda vão... A torcida, a massa da torcida vão descobrir ainda quem trouxe o Lloyd. Aguardem. Daqui a pouco vocês vão saber quem trouxe o Lloyd. Aí vocês vão ficar bem indignados. Trouxe Garré. Um cara que já tinha problemas de lesão na Rússia. E hoje ele não atua e não performa-se nada. Tietê, um jogador que estava encostado no Botafogo. Se realmente ele fosse bom, aí sim ele jogaria muito mais do que ele joga. Para você ver que todas as contratações que o Vasco fez, inúmeras vezes, ainda tem outras ainda. Todas as contratações que o Vasco fez foram de jogadores que estavam encostados em seus clubes. Como é que um time de futebol começa a se encaixar se ele procura jogadores que estão na reserva de outros clubes para encaixar no Vasco? Não existe essa explicação, não tem essa explicação. Por isso que quando a gente assiste o jogo do Vasco, é sempre esse mesmo marasmo. Porque são jogadores fracos, com altas cifras colocadas. E aí por isso que aí acaba se verbalizando essa narrativa que não tem dinheiro. Tem dinheiro, só que o dinheiro pouco que se tem, se gasta mal. É a mesma coisa de você querer ganhar 10 mil reais, entendeu? Mas você só ganha 5 e você gasta como se você fosse 10 mil reais. Quando você for fechar o balanço, você não tem 10 mil reais para pagar. Você ganha 5, vai ficar um déficit aí do dobro do que você ganha. Então no Vasco acontece muito isso. E agora aconteceu com o Adson, um jogador que tem problema sério fisicamente, não, se bobear vai perder a temporada mais uma vez, e tem 30 milhões aí de rolo para pagar para o Nantes. A sorte que o Vasco tentou reaver a situação do transfer ban,
E eu acho até uma situação aí um pouco complicada, porque como é que os credores vão aceitar essa recuperação judicial se você está pedindo um desconto de 90% e só quer pagar 10%? A probabilidade disso dar merda, ela é muito grande. Então, é mais um empresário que detona. Talvez esse empresário não deve ter muitas influências dentro do Vasco, porque existe já outro que tem uma influência muito grande, que renova com o goleiro, aí traz um volante que tava sendo escorraçado lá do Catar. Então, essa é a realidade hoje em dia em relação à questão do Vasco. E para encerrar, para não ficar um vídeo muito longo, Vasco e Puma tentam uma rescisão amigável. O Puma parece que não tem mais chances de continuar no Vasco. Informações vindo de bastidores, parece que o Puma treinou muito mal essa semana. Isso vem acontecendo com vários jogadores que têm o seu contrato para terminar no final desse ano, como Jair, como Paulinho, como Puma, como Maurício Lemos. 4 jogadores. Um deles o Vasco poderia ter se livrado, mas a culpa é do Fernando Diniz, que é o Jair. Como é que o cara vai se dedicar no dia a dia se ele não vai continuar no Vasco no ano que vem? O cara simplesmente vai ficar enrolando o tempo inteiro. Enquanto isso, o campeonato tá ativo e, ao mesmo tempo, o Vasco está correndo um sério risco aí de rebaixamento mais um ano por conta dessa limitação de amadorismo dessa diretoria que não sabe fazer futebol. Dentro dessa diretoria tem 2 ex-jogadores. É preferível não ter esses ex-jogadores porque eles não sabem nada de administração de futebol. Eles podem saber de jogar bola. Jogar bola é uma coisa, administrar é bem diferente. Então, esse é o nosso vídeo dessa segunda-feira, do dia 21 de julho de 2025. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário aqui abaixo sobre tudo que a gente comentou e compartilhe e divulgue para mais e mais vascaínos. Um grande abraço para todos, tamo junto, saudações vascaínas.